Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos com o nosso Papo Desinformante. Aqui a gente conversa sobre desinformação no contexto eleitoral. Vem com a gente. A gente está há 3 dias aí do primeiro turno das eleições presidenciais. Muita desinformação, muita fake news rolando, WhatsApp, todas as redes sociais. A gente foi pesquisar, foi atrás das fake news que rolaram aí nessa primeira etapa da campanha. A matéria sai amanhã, mas o Rodolfo, que está trabalhando nesse material, vai adiantar um pouquinho para a gente aqui o que rolou de fake news na primeira etapa da campanha eleitoral, Rodolfo. Oi, Ana. Oi, Paulo. Oi, Liz. Então, desde sempre a gente já sabia que o questionamento ao processo eleitoral, ou mesmo a segurança das urnas, era um tema que estariam presentes aí nas desinformações que circularam durante toda a campanha. E isso se concretizou. Ontem mesmo, o Partido Liberal, o PL, lançou uma nota que seriam as conclusões de uma suposta auditoria que teriam feito, apontando algumas inseguranças ou mecanismos complicados aí das urnas, né? Mas isso não ficou barato, não. Logo depois, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, emitiu uma dura nota condenando esse relatório, dizendo que é mentira, que as alegações são falsas e que muitas dessas alegações que estão presentes no relatório já são alvos daquele inquérito das fake news. Inclusive, o Alexandre de Moraes, o presidente do tribunal, pediu para que esse documento do PL seja também encaminhado para o inquérito das fake news e seja investigado, inclusive com responsabilização dos seus autores. Agora, principalmente há tão poucos dias das eleições, alguns levantamentos que eu acompanhei aí que monitoram redes sociais mostram, né, esse crescimento da circulação de desinformação em relação às eleições, seguranças de urna e mesmo o processo de apuração. Então, isso também está sendo acompanhado por esses monitoramentos de plataformas sociais, de redes sociais, que mostram que essas circulações ganharam mais musculatura nesse período aí na boca das eleições e que, de fato, levanta muita preocupação. A Folha de São Paulo, hoje mesmo, já adiantou algumas coisas, dizendo que o Instituto Pavler, que é um instituto de tecnologia que monitora 15 mil grupos de WhatsApp, especificamente, aponta para o crescimento de notícias vinculadas a ataques a autoridades eleitorais e também às seguranças das urnas. Bom, isso sempre foi uma preocupação desde o começo, todos os especialistas que nós ouvimos aí nesse período de pré-campanha alertavam sobre esse foco no processo eleitoral. Isso parece que é alguma coisa que já vem sendo orquestrada há algum tempo e que merece ficar de olho. Então, mesmo nós aqui do Desinformante, estaremos de plantão até a apuração das eleições, de hoje até o final de domingo, para justamente entender toda essa dinâmica aí que está sendo de questionamento do processo eleitoral e também ver quais são as respostas que estão sendo dadas pelas autoridades para garantir a integridade do nosso pleito. Enfim, é uma questão preocupante, como você disse, Ana, as eleições já estão aí e a gente tem que ficar de olho. É contigo. Beleza, Rodolfo. E não custa lembrar, né? Tá na dúvida, não compartilha, não encaminha. A gente tem lá no site dicas, né, de como identificar fake news, de como se portar aí nas redes, né, de forma que você tenha informação confiável, você tenha acesso à informação confiável, né? Um estudo sobre confiança na mídia, feito pelo Instituto Reuters, que é vinculado à Universidade de Oxford, apontou que os brasileiros ainda confiam, a gente está falando aqui de confiança, muito nas notícias que eles recebem pelo WhatsApp e pelo Google. O que mais que esse estudo revela, Liz? Oi, Ana. Acho que esse é o principal destaque do estudo, né, que mostra que 53% das pessoas confiam em notícias que recebem pelo WhatsApp e 57% confiam em notícias que recebem pelo Google. Mas as notícias em geral, digamos assim, da mídia tradicional, só recebem uma confiança de 46% dos entrevistados. E esses motivos estão ligados a alguns outros que a gente já debateu até em outras pesquisas, mas principalmente, né, em relação a uma desconfiança de que a mídia tenta manipular o público
para atender algumas agendas políticas, né? 50% dos entrevistados no Brasil pelo Instituto Reuters falaram isso, e 47% deles falaram que os jornalistas se importam mais em conseguir atenção do que efetivamente reportar os fatos. E é algo que vai mostrando, né, como a desconfiança na mídia ainda é um problema que a gente precisa ficar atento. Mas um outro ponto que chama a atenção nessa pesquisa é que, por mais que as pessoas confiem nas notícias recebidas pelo WhatsApp e pelo Google, eles entendem que a desinformação é um dos maiores problemas das plataformas digitais. 79% das pessoas pensa que a desinformação é o maior problema do WhatsApp, né? E 76% também consideram esse um problema da plataforma Facebook. Então, é algo que pode até parecer incoerente, né? Porque são lugares onde as pessoas confiam no recebimento de notícias, mas ainda assim sabem que a desinformação é um grande problema dessas plataformas. E, por fim, como a gente está nessa semana já de eleições, um outro dado que eu quis trazer para a gente prestar atenção é em relação ao debate público. Esse estudo também investigou o uso das plataformas, né, para esse debate sobre política, sobre eleições, enfim. E entre os 4 países, né, da pesquisa, que é Brasil, Índia, Reino Unido e Estados Unidos, o Brasil é o país onde as pessoas precisam ter mais cuidado com o que falam, né? 61% dos entrevistados dizem que têm mais cuidado com o que falam nas redes sociais e 15% deles já afirmaram ter parado de falar com alguém nas redes sociais por desentendimento político. É algo que a gente vem alertando há algumas semanas, né, em relação ao acirramento do debate político e da extrema polarização, que inclusive resultou em casos de violência política. Como o Rodolfo disse, a gente vai continuar acompanhando de perto esses casos, acompanhando também as pesquisas até o fim das eleições. É com você, Ana. Pois é, Liz, quem que aí não criou, não nem se envolveu, né, numa treta com a família, com algum grupo? Parece que esse ano, nessas eleições, as pessoas evitaram aí falar um pouco de política nos aplicativos de mensagem. Mas, de toda forma, numa eleição tão polarizada como essa, a gente precisa de dicas, né, para como conversar com o divergente, como não se enfiar numa confusão muito grande aí por conta da política. A gente até publicou essa semana um ponto de vista da Clara Becker, que é fundadora do Redes Cordiais, e a Paula reuniu algumas dicas para a gente se portar aí, para a gente suportar nessa eleição e ficar numa boa com todo mundo. Pois é, Ana, a matéria da Clara, publicada lá na nossa seção Pontos de Vista na segunda-feira, trouxe para mim, e acredito que para boa parte dos leitores, muito mais que dicas, essa função de pensar sobre o nosso comportamento diante das questões políticas. A Clara mencionou no texto algo que a gente já sabe, né? Que aquela máxima que a gente costuma repetir, que contra fatos não há argumentos, aqui não importa muito, né? A gente é ligado, a gente é levado para essas posições políticas e consome informação muito com base em fatores emocionais. E quando a gente está tomado por emoção, pelas nossas emoções, muito possivelmente as nossas decisões, as nossas avaliações não são as melhores. O nosso senso crítico fica nublado e a gente muito facilmente vai cair numa notícia falsa, vai ser enganado. A Clara deu ali o que eu posso pensar ali como uma dica muito boa, é a gente observar a qualidade do sentimento da gente quando a gente lê uma informação. Então, ser confrontado com esse sentimento, que pode ser de uma raiva extrema, ou pode ser de uma profunda intimidade ou empatia com aquilo que está sendo colocado ali, quando esse sentimento extremo é despertado, a gente precisa desconfiar desse sentimento, né, que é extremo, e pensar se a gente vai compartilhar ou não aquele conteúdo naquele momento. O texto da Clara, que para mim me soou um texto muito íntimo, mas que com muitos dados também e informações importantes, ela trouxe uma pesquisa publicada pela American Political Science Review em agosto do ano passado, uma pesquisa que em tradução livre foi chamada de polarização partidária, é a principal motivação psicológica
por trás das fake news políticas compartilhadas no Twitter. Essa pesquisa revelou que o compartilhamento de notícias falsas tem menos a ver com o grau de escolaridade e mais com convicções político-partidárias. E a busca dos usuários para difamar e atacar os seus oponentes é o que faz eles se engajarem mais nesses conteúdos que contêm desinformação. Já no finzinho do texto tem um dado triste, alarmante, preocupante e que a gente vem acompanhando nos últimos tempos. Em 2022, as mortes por intolerância política no Brasil já superaram o número de mortes das últimas 4 eleições. Entre janeiro e julho, as disputas políticas, as discussões políticas já deixaram aqui no Brasil 26 mortos. A Clara pontuou, né, que a gente tem tendência, e isso a gente já sabe, por isso que eu achei o texto de Clara muito, muito íntimo, assim, e me tocou bastante. A gente tem a tendência de evitar conversas difíceis, a gente foge do diálogo, a gente não quer conversar com essas pessoas. Infelizmente, eu tenho me colocado nesse grupo e vai ser até tema de terapia essa semana, esse texto da Clara. A gente não quer conversar com o nosso adversário, a gente coloca o nosso adversário político numa posição de inimigo, quando esses adversários, na verdade, na maioria das vezes, são amigos queridos, pessoas que a gente quer ter por perto, parentes, né? Quem aí não brigou com um tio ou um primo ali no grupo do WhatsApp? Então, é importante que a gente entenda esses sentimentos exacerbados nossos, tente conversar com essas pessoas, entenda que quando a gente está falando de polarização, a gente não está falando de simetria entre os polos, a gente não está falando de cometimento, de apoiar cometimento de crimes, ou, né, falar de racismo, de homofobia, que são crimes, a gente não está falando de atentar contra a democracia, mas a gente tem que sempre buscar o diálogo com essas pessoas que pensam diferentes da gente, para tentar fazer com que essas experiências pessoais, de valores, de crenças ali do meio que a gente foi criado e que vai acabar levando a gente ali, vai culminar no voto ali no domingo, não seja baseado em desinformação e também não seja baseado nesse discurso de ódio. Investir no diálogo para a gente poder tratar esse sintoma que leva à disseminação de desinformação e de fake news, para a gente ter um processo eleitoral pacífico e bem informado. Bora lá, Ana. Maravilhoso, Paula, é isso mesmo. Bom, eu posso desejar aqui um bom voto no domingo, mas antes disso, queria convidar todo mundo para ler a nossa série Atingidas pela Desinformação, que a gente está publicando lá no desinformante.com.br. A gente falou com 5 mulheres que tiveram suas vidas pessoais e profissionais atingidas pela desinformação e ataques de ódio pela internet. Nós somos Desinformante BR no Instagram e no Twitter. Até a próxima, bom voto no domingo. Tchau!